nosso bate-papo aqui com Tânia Mosso, farmacêutica, e Paulo Edson, clínico geral e médico ortomolecular, no nosso tema saúde, a pauta medicação. Você pode ainda participar do programa nesse horário de 3h30, hora de Brasília, 2112-6222, para fazer a sua pergunta. Bom, Tânia e Paulo, nós estávamos falando aqui, e eu acho assim altamente relevante a gente poder orientar as pessoas que estão em casa, que muitas vezes fazem uso de uma medicação que ela tem o seguinte rótulo: amostra grátis. Esse tipo de medicação, Tânia, ela é realmente, ela é gratuita, então a pessoa recebe porque acha que está tudo bem. Mas, na realidade, tende a haver um certo cuidado com isso, não é não? É, com certeza. Bem, a amostra grátis hoje em dia, ela segue uma legislação e o médico tem que fornecer a quantidade para o tratamento do paciente. Certo. Se ele vai dar antibiótico, ele tem que fornecer toda a quantidade. Acontece que é complicado, porque de onde veio essa amostra grátis? Sim. Onde ela estava armazenada? No carro do propagandista? Né? Onde estava antes? Então, são coisas delicadas que a gente tem que realmente prestar atenção. E o consumidor tem que cuidar dessa parte do medicamento. Porque, às vezes, o médico está lá, o Dr. Paulo, com tratamento, fazendo segmento farmacoterapêutico, e não dá certo o tratamento. O que aconteceu? Antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre genéricos, né, com os meninos, e realmente o medicamento é o primeiro que se pensa. Se hoje abre o site da Anvisa, o que a Anvisa tira do mercado de medicamentos que não funcionam, por mais diversos motivos, é uma coisa impressionante. E hoje você vê medicamentos genéricos, medicamentos similares e medicamentos referência, que eles chamam de marca, todos sendo retirados do mercado por desvio de qualidade. Então, o médico tem que ficar muito atento ao medicamento. Antes de achar que o paciente não está usando corretamente, ver que tipo de medicamento aquele paciente está usando, né? A marca do medicamento, etc. Temos uma ligação. Alô? 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 Falamos com Fátima, é isso? Isso, Fátima. Oi, Fátima. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é sobre antibióticos. Pois não. É que eu gostaria de saber se a gente não tiver com a infecção, se pode tomar para prevenção. Se não estiver com infecção, não é isso, Fátima? Isso, se pode ser tomado para prevenir. Não. Então, fala, Paulo. Não, o antibiótico nunca foi um medicamento preventivo. Ele é um medicamento para atuar nas fases agudas das doenças, numa esperança curativa, Porque, assim como a colega acabou de falar agora, os medicamentos são estudados sobre a sua proposta de que patologia ele vai tratar e os seus possíveis efeitos colaterais. Mas tem um terceiro efeito que não se divulga, que são os efeitos adversos, que são os efeitos inesperados, que não são estudados nem nos colaterais, que podem levar a óbito. Por exemplo, o uso de antibiótico. Dentro da clínica médica séria, dentro da clínica terapêutica séria, você ministra o antibiótico, mas junto com o antibiótico você tem que trabalhar com uma cepa intestinal, que nós chamamos, porque é a tua parte imunológica, para que o teu imunológico não caia diante do uso do antibiótico. O antibiótico é uma palavra que significa anti-contra, bio-vida, ou seja, terapêutica contra a vida. Uau. Isso significa a palavra antibiótico. Então, se você não trabalha com 80% da sua flora intestinal, que é responsável 80% pela tua imunologia, o efeito deletério que esse antibiótico vai deixar em você, hoje nós temos equipamentos pela biorressonância quântica, que é a física quântica, mostrando que a memória de célula guarda uma ritalina por 10, 12 anos. Guarda um antibiótico por 6, 7 meses, uma cortisona por 20 anos. Guardado na memória de célula. E não existe os detox para limparem isso, que as pessoas não pensam nisso. Quer dizer, nós estamos perdendo o direito pela propaganda de pensar. Onde há a massificação na nossa cabeça. Use que é bom, use que é bom, use que é bom, use que é bom, use que é bom. Então, aquele que se leva pela receita de bolo, para de pensar. E eu acho que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter o direito de pensar o que é melhor. O que é que o paciente vai sair do teu consultório sem dor? Bem. O que é que você vai usar? Um copo d'água, você rezou e deu certo? Toma um copo d'água e vai embora. Verdade. Esse é o princípio ético, é o princípio da saúde. Nem tudo na vida é o medicamento.
Eu acho que a maior doença do homem hoje é ter quem o escute. Por isso que 70% das doenças são psicossomáticas. Que 30% são físicas e biológicas. 70% psicossomáticas. Dentro das psicossomáticas, eu acho que o maior índice é isso. Quem é que me escuta? Ninguém me escuta. Quantas vezes nós estamos dentro das nossas casas, com televisão, com o computador ligado, telefone com jogo. E você sabe, Paulo quem e Tânia, escuta? Ninguém escuta. Isso que vocês estão falando é assim, eu estou aqui, sabe, já que a gente está nesse movimento de agradecer a Deus, eu estou aqui agradecendo tanto a Deus por poder ouvir isso, e vocês de casa também poderem estar assim, ouvindo, interagindo com relação a isso, que é altamente importante. A gente hoje, nessa pressa desse sistema, a gente quer soluções assim, paliativas, né? E aí o que a gente faz? A gente deixa de ouvir o nosso corpo está falando, né? Isso aí. O nosso corpo tem uma voz. E essa consciência corporal a gente está perdendo. Muita gente, você passa num lugar e vê as pessoas comendo, elas não comem mais, elas engolem. Elas não têm tempo para comer, degustar, mastigar, não é? Você vê as pessoas cada vez mais buscando conforto e o movimento dessas pessoas fica cada vez mais restrito, né? Eu faço pilates e eu vejo a dificuldade da minha fisioterapeuta, às vezes quando eu estou fazendo aula com outra pessoa, porque o pilates no mínimo são 2 pessoas, né? Então, ela mostrando o valor da consciência corporal, da respiração, e a pessoa não tem paciência de respirar. Justamente. Porque você trouxe pra gente, Paulo, a diferença de remédio e medicamento. E é o que a gente está tratando aqui. Por exemplo, uma criança até 10 anos de idade, ele respira no abdômen, no sistema glandular dele todo. Mas a partir de 10, 12 anos, e ele começa aos 14 a começar a sua formação de hormônios, então ele começa a esquecer essa parte do organismo inconscientemente. Sim. E a respirar somente no pulmão. Então, quando nos falta oxigênio nessa área toda, doenças virão, porque o órgão ligado o órgão do ser humano ligado à natureza sofre uma desadaptação, onde vem as doenças, o pâncreas, que é muito ligado à natureza. O pâncreas é chamado de Gaia dentro do ser humano, é a natureza dentro do homem. Mas o que é terra dentro do homem é o intestino. Se esse intestino não estiver funcionando bem, normalmente, 2, 3 vezes ao dia, uma alimentação adequada, o equilíbrio de sua flora adequada, vai adoecer. E os pacientes têm esse problema que você colocou muito bem, do seguinte: esse imediatismo, esse paliativo, que é um imediatismo, é uma máscara que você bota, e as reincidências são sempre piores e mais graves, da seguinte forma: ele transfere para o médico e para o medicamento o seu tratamento, ele não tem que fazer nada. Sim, toda a sua esperança, toda a responsabilidade. Aí se você diz que ele tem que caminhar, mudar o hábito nutricional. Aí ele faz. Não faz. Não faz não. Não faz. Não faz. Aí ele faz? Não faz. Não, então, faz não. Ele quer a bala mágica. Bala mágica não existe. Não existe. É tudo imediatismo. Bala mágica não Ele existe. chega... Aquela coisa do suco de laranja e do comprimido. Do comprimido. Ele quer tudo rápido, para ontem. Ele não quer esperar. Ele leva, assim, 1 ano engordando. Ele quer, em 1 semana, emagrecer. Ontem eu vi um programa de culinária e era uma competição e tinha essências da fruta e tinha uma mesa cheia de fruta. E o apresentador pedia a concorrente lá: nossa, você está usando essência, você tem um monte de fruta ali. Muitas vezes a gente quer por essa via do rápido, né? Pegar a fruta, aproveitar da casca da fruta para colocar na comida, espremer o suco da fruta para trazer o sabor da fruta no alimento. Industrializado é melhor, né? Aí a pessoa pensa, industrializado é melhor, a essência, né? Preparada já. Mas nós temos que pensar sobre o seguinte também. Não, é que a gente está aqui pensando mesmo. Eu acho que pensar em 1 é bom, em 3 melhor ainda. Mas como observação, é muito importante o seguinte: a fruta tem a frutose, que é um açúcar energético bom para o corpo. Mas a fruta,
Quanto suco, se houver um abuso, a frutose pode ser tão alta que se você tiver uma tendência tumoral, você vai tonificar e crescer esse tumor dentro do seu corpo. E isso em qualquer fruta. Então, se você toma um suco de laranja ao dia, não tem problema nenhum, um suco de graviola antitumoral, anticancerígeno. Mas se você tomar 3, 4, 5 por dia, você vai oxigenar, vai gerar frutose e energia dentro da mitocôndria, no caso de uma célula, e energia dentro do tumor. Então, nós temos que ter cuidado da fruta e do suco. Como? Gente, olha, sabe o que eu penso? Lindo isso, sabe o que eu penso? É porque em tudo o equilíbrio é fundamental. Né? Tanto é que hoje a gente não usa mais o termo ortomolecular. Nutrólogos, né? Ortomolecular, o Conselho Federal de Medicina não reconhece como prática médica. Isso. É uma prática terapêutica. Mas é terapêutica. Bom a gente saber. Pode colocar como terapêutico, não tem problema, que é um segmento terapêutico. E é o caso das vitaminas que ela colocou ontem. Não é o quantitativo que ela colocou com você num outro assunto. Você muitas vezes faz um quantitativo de vitaminas, mas está absorvendo? Olha, isso é outra questão. Esse programa, você acha assim, tem que ter parte 2, 3, 4, 5, 6, que tá maravilhoso. Temos uma dica bem legal, dá uma olhada aí. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia, diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. A psicologia é um outro remédio. Nós vamos então, daqui a pouquinho, voltar. O chefe Vitor, como é que nós estamos com o nosso muffin? Ficou pronto. Ficou pronto? Ficou pronto. Já então a gente vai mostrar aqui depois do intervalo.